Pois é, pólen Samora, o que é isso, né? Isso é outra coisa também que a turma tem dúvida, né? Samora, Saborá. Samora. Não é? Saburra. Até saburra eu já ouvi falar. Saburra, então agora eu já sei o que saburra. é. É o pólen no favo, né? Tem gente que acha que o pólen no favo é a própolis, gente. Professora, aquela massa amarela que tem no favo, aquilo que é a própolis? Eu falo, não, amigão. Aquilo é o pólen no favo. Só que o pólen no favo, ele é ainda muito mais diferente do que o próprio pólen apícola. Porque quando a abelha ela armazena o pólen no fundo do alvéolo, ela passa uma lambida, ela passa a língua naquele pólen, e depois que ela lambe aquele pólen no fundo do favo, ela vem com a cabeça dela e empurra o pólen para o fundo do favo, para compactar. Tanto é que quando a gente observa um favo mais claro, você encontra a estrutura do pólen dentro dos alvéolos em diferentes tonalidades e cores. Exatamente. Você não encontra às vezes, claro, você está numa região que só tem uma planta, vai ter o pólen só daquela cor. Mas numa região multifloral, você encontra aquela estrutura armazenada dentro do alvéolo em diferentes cores. Ou seja, ela buscou, compactou, veio uma outra, compactou, uma outra, compactou. Só que a atividade enzimática não é imediata. A atividade enzimática ela vai acontecendo durante dias, durante semanas, durante meses. Então o pólen, por exemplo, que acabou de ser armazenado no alvéolo, não é o mesmo pólen do alvéolo de daqui a 4 meses. Porque naqueles 4 meses já houve atividade enzimática quebrando substâncias biológicas do pólen e aquelas substâncias biológicas reagiram entre si, formando novas substâncias e novos compostos que não tem nada a ver com o pólen original que saiu da flor. Então são produtos distintos. Então você tem o pólen floral, você tem o pólen apícola que a abelha coletou e você tem o pólen do favo que a gente chama de samora, que na apiterapia a gente chama de pão de abelha. Que é uma delícia mesmo. Que você pega aquele favo com pólen e você mastiga aquele produto. Os livros que tem de apiterapia, principalmente na Romênia, escritos pelo professor Dr. Stefan Stengacil, médico romeno, que é o maior estudioso de apiterapia que tem hoje no mundo. O professor Stefan Stengacil ele tem literaturas publicadas falando exatamente da atividade do pão de abelha, que tem uma atividade no organismo violenta, principalmente no que diz respeito ao tratamento do câncer e atividade antioxidante. Então, o pão de abelha, ou samborá, ou... Como é que você conhece? Pólen apícola. Saborra, né? Saborra. A saborra. Ele é totalmente diferente do pólen em pó que a gente consome. Totalmente diferente. Mas Tanto é que as pessoas tentam coletar o pólen do favo, e o pólen do favo não é produto a ser coletado. Você não consegue retirar aquela estrutura do pólen. Né? Igual a gente já consome pólen apícola mesmo, não. Porque está compactado. Aquilo vira uma pedrinha ali dentro. Ele é para mastigar mesmo. Ele é para mastigar mesmo. Então é um produto que nem existe o hábito de coleta e comercialização no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, Espanha, é muito comum a comercialização do pão de abelha no favo, ou seja, o pólen armazenado no favo. São regiões que têm principalmente na Espanha, que é um dos maiores países produtores de pólen do mundo, aonde você coleta favos inteiros, Pedro. Pólen de cima a baixo. Isso era uma dúvida que eu tinha também, tá? Porque aqui no Brasil, principalmente em Goiás, que é onde eu conheço, que a gente tem um apiário, geralmente o pólen ele é misturado com mel. A gente tem o pólen num cantinho, às vezes mel no outro. É bem pontual, assim, na distribuição dele. O Brasil é multifloral, né? Exatamente. Multifloral tanto para o pólen quanto para o néctar. Quando você pega países, por exemplo, como a Espanha, que você entra no período da primavera, é só pólen. Isso é uma característica de países de clima mais temperado. Você tem a primavera, que é pólen, acabou de sair do inverno, entrou a primavera, as plantas estão ali restabelecendo, está na hora de reproduzir. Estações bem definidas. Isso. Então você tem ali a primavera com muito pólen, quando você tem muita produção de pólen, e a produção de mel vem aonde então? Vem no verão. A produção mel vem no verão, então primeiro vem o pólen. Então você tem uma produção de pólen gigantesca. Então você tem a colheita do pólen no favo, do pão de abelha. E comercialização estabelecida com legislação do Ministério da Agricultura daquele país. O Brasil nem tem isso na legislação. Olha o quanto que a gente ainda está atrasado no que diz respeito a isso. Quando você falou do pão de abelha. Pão de abelha. Ele tem que ser armazenado refrigerado? Sim, ele tem que ser armazenado em geladeira. Porque ele não é... Ele não é sólido. Ele nem é sólido. Não é desidratado. Exatamente. Ele é... E ele úmido, ali, nós estamos falando ali de uma composição que está armazenada dentro daquele alvéolo de carboidratos, de muitas proteínas.
de fibras, de sais minerais, de vitaminas. Então aquilo ali é um terreno fértil para multiplicação bacteriana.